Meninos, vamos a mais uma aula de Química. É o seguinte, a gente está vendo, já vimos algumas maneiras que existem de avaliarmos a velocidade de uma reação química. O encontro de hoje é para discutir os fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Alguns fatores que já vimos, umas talvez novidades. Então vamos. Vimos que para eu avaliar a velocidade de uma reação química, nós temos duas possibilidades. Uma é variação na concentração da substância que reage, do reagente da reação, em função do tempo. Meça o quanto variou a concentração de uma espécie química durante a reação, divide pelo tempo de reação, você encontra a velocidade da mesma. Vimos também que essa velocidade da reação química ela é diretamente proporcional à concentração do reagente utilizado elevado a um tal Rzinho. Daqui eu posso tirar alguns fatores que interferem na velocidade de uma reação química, que são concentração de reagente. Aqui, quanto mais concentrado em reagente, maior é a velocidade da reação química. Posso até citar algo que é o seguinte: tem pessoas que ingerem muito líquido enquanto come, bebe lá 10 litros de refrigerante enquanto come. Ao aumentar o volume, você reduz a concentração de substâncias necessárias ao processo digestório. Ao tornar o meio menos concentrado, você retarda o processo digestório e pode ser que não consiga tirar do alimento, de fato, aquilo que é necessário para que você sobreviva. Então, não altere tanto a concentração do suco digestório, bebendo muito líquido enquanto come. Você vai alterar a velocidade da reação em questão. Esse é um fator meio que óbvio. Outro fator é o tempo. Tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, mais lerdo eu sou. Então, a reação química que dura muito tempo para acontecer é uma reação lenta. Outros fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Esse Rzinho, que é expoente da concentração do reagente, também interfere. Lembra, esse Rzinho chama ordem da reação. Se esse R é 1, isso quer dizer que a velocidade e a concentração do reagente respeitam entre si proporção direta. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então a interferência da ordem da reação na velocidade da reação pode ser uma interferência unitária, pode ser uma interferência quadrática. Por exemplo, se ali tivesse um 2, por exemplo, se eu triplicasse a concentração do reagente, 3 ao quadrado, 9. A velocidade da reação aumentaria 9 vezes. Agora, alguns fatores que a gente não brincou tanto com eles, que interferem muito na velocidade de uma reação química. Comecemos pelo K. Esse K é chamado constante cinética, que é própria de cada reação química. Eu tenho que saber o valor? Tem não. O valor da constante cinética ele é específico para cada tipo de reação química. O que mais eu tenho que saber? Você tem que saber que essa constante cinética ela é função da temperatura na qual a reação química está sendo promovida. Só que essa função não é ainda para vocês do ensino médio. No nível superior você verá o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior é essa constante cinética. Não é proporção direta, tipo assim, a temperatura da reação dobrou, a constante cinética dobra? Não.
o que eu posso falar é que se a temperatura aumenta, a constante cinética aumenta. Em resumo, a temperatura aumenta, a constante cinética aumenta e a velocidade da reação, por conseguinte, aumenta. Ou seja, guarda, toda reação química ocorre mais rápido a quente do que a frio. O que já era de se esperar, porque a quente eu tenho energia. Para quê, tio? Para quebrar ligações químicas que haviam, para que novas sejam formadas. Experimenta, pega 2 comprimidos efervescentes, coloque em água. Um em água quente, o outro em água fria. Você verá que a velocidade da efervescência é maior em água quente do que em água fria. Vamos enumerando os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Primeiro fator de hoje seria esse: a temperatura, não esquecer. Quanto mais quente, mais rápida é toda e qualquer reação química. Não importando se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Por quê? Porque, na verdade, independentemente do fato da reação ser endotérmica ou exotérmica, peguemos uma exotérmica. Lembra o gráfico é assim, ó, perninha para baixo? Mesmo no processo exotérmico, no início, o processo é endo, porque os reagentes têm que absorver uma tal energia de ativação para quebrar ligações químicas que haviam, obviamente para que novas sejam formadas. Ô Gil, o que é a minha energia de ativação? Sempre assim no gráfico, ó. Ela vai de onde eu estou até o topo da curva. Essa é a energia que eu gasto para ativar o processo. E, devido a isso, mesmo a reação exotérmica, ela ocorre mais rápido a quente do que a frio. Agora, que outro fator, indo direto ao ponto, também interfere na velocidade de uma reação química? Este, eu irei só citar, chama-se área de contato, superfície de contato. Vê se você entende. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida também é a reação química em questão. Mastiga direito. Ao triturar o alimento, eu favoreço o contato do alimento com outras substâncias químicas que possam favorecer o processo digestório. Experimenta também em casa, dá para experimentar. Pega 2 copos com água, comprimidos efervescentes. Põe um inteiro na água, põe o outro todo picadinho. Você verá que o comprimido picadinho faz com que a reação ocorra mais rapidamente, porque aumentou a área de contato, a superfície de contato entre os reagentes da reação em questão. Último fator desse primeiro direto ao ponto da semana chama-se catalisador. Ô Gil, o que é um catalisador? É qualquer substância química que seja capaz de fazer isso, ó, diminuir a energia de ativação, abaixar a energia de ativação e fazer com que a reação química ocorra mais rapidamente. Tio, eu tenho que saber especificamente qual é o catalisador, o promotor de uma reação química? Não tem. Tem que saber a função. A função do catalisador é diminuir essa energia que a gente gasta para quebrar ligações químicas, para que novas sejam formadas. Importante, catalisador tem que ser substância química. Não pode ser calor, energia, temperatura, não. Uma substância química que interaja de alguma forma com os reagentes, favorecendo a reação entre eles. Observe uma situaçãozinha de catálise, só uma. Uma situação boa seria essa, ó. Ferro sendo oxidado pelo oxigênio do ar.
Pega uma buchinha dessa de bombril, deixa o ambiente seco. Com o tempo, o ferro oxida? Oxida, enferruja. Se esse bombril tiver úmido, se essa paga de aço estiver úmida, ela é oxidada muito mais rapidamente. Ô Gil, quem é que está oxidando o ferro? É o oxigênio. A água está fazendo a catálise. Ela é o catalisador. E como que ela consegue fazer isso? Ferro é apolar. Lembra? Se eu tenho só átomos iguais, eu não tenho polaridade na estrutura do composto em questão. Oxigênio também é apolar. A água, sabemos, ela é polar. A água consegue, com a sua polaridade, induzir tanto o ferro quanto o oxigênio a ter uma pequena polaridade, e isso fazer com que os dois venham a interagir mais rapidamente. Fatores que interferem, que alteram a velocidade de uma reação química. Vamos! Concentração dos reagentes. Não bebe muito líquido enquanto come. Superfície de contato, mastiga direito. Temperatura. Alimento tem que ser ingerido a quente. Quanto mais quente, mais energia eu tenho para quebrar ligações químicas que haviam, para que novas sejam formadas. Uma pessoa que tenha deficiência de vitamina D, ela deve tomar sol em alguns momentos do dia para favorecer a produção de vitamina D. Então a energia solar catalisou a reação. Não, porque energia é energia, não é substância química. Substância química que aumenta a velocidade de uma reação química, como é que chama? Catalisador. E por enquanto, o que tem que saber, Gil? Que o catalisador ele é um indutor. Ele torna as coisas mais polares para que elas venham a interagir. E com isso, abaixa a energia de ativação e a reação química se torna mais rápida. Mais uma forcinha aí sobre velocidade de reação química.